Agora sim. Boa noite, gente. Hoje, é dia 20 de 4 de 2024. Estudo de Satsang. Quem vai estar conduzindo hoje o estudo é a Leila. Mas, para a gente iniciar, o Saulo pediu para a gente estar fazendo uma homenagem aos povos indígenas. Então, eu vou estar colocando uma música para a gente ouvir antes do início. E depois, quando a música acabar, a Leila pode dar prosseguimento. Boa Posso tarde. Eu começar? também gostaria. Desculpa, Leila, só queria trazer para vocês que esse é um canto Ianauá e hoje a gente teve presente também na tribo dos Quiriris. Depois a gente manda foto para todos nós. A gente tem compartilhado com muita alegria e comunhão desses povos e nos integrado cada vez mais. E esse é um canto que ele se refere a uma história que fala de um pajé que está indo por um caminho e ele pede para que todos prestem atenção ao que ele compartilha. E os ensinamentos, eles vão clareando.
os pensamentos das pessoas. Então, só trazendo para vocês que essa é a história que está sendo cantada. Namastê, pessoal. Podemos? Bom, me chamo Leila, faço parte da Sangha Platina Solares e esse satsang que nós vamos estudar hoje se chama Karma Yoga e foi realizado no dia 29/3/2021, chamando Pincelada em Karma Yoga. Bom, eu acho que nada mais justo do que começar com a definição, né, de Karma Yoga. Eu fiz umas anotações, tá? Então eu vou ler essas anotações e aí a gente vai comentando, tá bom? Então, Karma Yoga, na verdade, Karma significa ação e Yoga união, então, união da ação. E ele trabalha desenvolvendo a equanimidade, ou seja, a constância positiva de ânimo, calma e tranquilidade. Isso Saulo coloca logo no começo do satsang, né? E lembrando que todos os grandes mestres que tivemos, né, incluindo Jesus, Buda, Krishna, todos eles estavam ativamente no Karma Yoga. O Karma Yoga faz parte do desenvolvimento e da procura pela iluminação. Swami Paramarthananda, que nasceu na Índia e o Saulo cita, ele classifica como RIDE. Então, são as iniciais R, I, D e E. Como fazer o Karma Yoga nesse RIDE. Então, o R significa reduzir a ação adármica, ou seja, diminuir os vícios, a ignorância e a incapacidade de amar, assim como outras sombras que possuímos. O I é incrementar, né, o increase, de aumentar as ações dármicas, que são as nossas virtudes. E virtudes, estudo de texto sagrado, amor incondicional, ou seja, diminuir o adármica e aumentar os adármicas. O D, de dedicar as ações à divindade, então colocar a divindade sempre como propósito. O E, experienciar como presente tudo que vem do divino, seja o bem ou o mal, entre aspas. E ali o Saulo traz também que se tem o seu nome, se tem o seu endereço, sim, é seu, então receba, né? Receba, aceite e agradeça, porque com certeza é um presente ali. Então, tudo que chega ao outro através de mim está sendo realizado como fonte de oração pessoal. Isso me trouxe bastante reflexão. O que eu faço é pelo coração? Realmente é pela divindade que está dentro de mim? Né? Como que o outro recebe essa ação que eu estou fazendo? Né? É uma forma de oração? Pensando mais um pouquinho de como reduzir as ações adármicas e aumentar as dármicas, isso foi algo que também me chamou muito a atenção, porque é muito bonito no papel, né? Mas como que a gente coloca em prática? Diminuir os nossos medos, as nossas sombras, entrar em contato com elas, porque na verdade o Karma Yoga é um pouco disso, né? Ou muito disso. Então, como reduzir as ações adármicas, o R do Ride? Ter constância e lembrar que é uma forma gradual. Não se julgar por não estar conseguindo. Isso eu acho que é algo que a gente sempre bate de frente, muitas vezes, no voluntariado, né? Nem sempre ele é simples, e ele não é simples não pela execução em si, mas possivelmente pela dor que a gente entra com algo que esteja ali. Por exemplo, vendas, né? Para mim, vendas é algo que
eu não consigo lidar muito bem, né? A vendas de coisas, né? Não da minha profissão, mas venda de coisas. Oferecer coisas para serem vendidas. Isso para mim é uma dor que eu tenho muito grande da incapacidade, sensação de incapacidade. Então é algo que eu me fecho, né? E estar nessas ações adármicas me faz olhar, né, para isso. E isso é muito importante, né? Estar consciente de que aquela realização se faz necessária para o meu processo de expansão espiritual, com foco, fé e força. Exatamente isso que eu falei. Então, a gente entrar em contato com as sombras e deixá-las como o sol do meio-dia, assim como Saulo sempre fala, ter consciência delas e transmutar, né? Para amor, para compaixão, para autocompaixão. O I de aumentar as ações dármicas, ou seja, aumentar as nossas virtudes. Saulo traz alguns pontos ali naquele satsang, e começando com atitude de reverência aos 5 elementos, ou seja, terra, fogo, água, ar e espírito. Então, reverência por tudo e por nós. Atitude de reverência com o reino vegetal. Serviço social, ou seja, empatia pelo próximo, né? Compaixão. Leitura e propagação das escrituras. Esses estudos que a gente faz também traz isso, né? A leitura e a propagação das escrituras. Proteção da família e reverência aos antepassados para que honremos quem somos. Então, honrar quem esteve antes de nós, honrar quem somos, porque só somos o que somos, porque existiram pessoas antes, né? Então, é proteger e reverenciar. E dedicarmos nossas ações a Deus, ou seja, priorizar o nosso crescimento espiritual, porque nada mais é o Karma Yoga, leva ao nosso crescimento espiritual, né? E essa entrega ao serviço, ela tem que ser total e incondicional. Isso é outra coisa que me chama muito para pensar, né? Eu coloco alguma condição para esse voluntariado acontecer, para esse Karma Yoga acontecer? Por exemplo, pode ser uma necessidade de atenção, uma necessidade de aprovação, validação, né? Algum carinho que eu realmente preciso naquele momento, alguma atenção, algum reconhecimento ao próximo. Então, por que que eu estou fazendo aquela ação, aquele voluntariado, aquele Karma Yoga? Porque realmente é para mim, é para quem, ou para o quê? Quando a realização for através do bem e do amor, só o bem e o amor fluirá para você, florescendo nossas virtudes em amor. Acho que todo mundo experiencia bastante isso, né? Seja talvez dar uma palavra de conforto, de carinho para uma pessoa que precisa, que esteja do seu lado. Aquilo é muito mais para nós do que talvez para outra pessoa, né? Então aqui ele fala claramente fazer o bem. Fazer o bem, você receberá o bem, né? E o quanto estamos dispostos verdadeiramente a entregar a nossa encarnação para que o Senhor faça a sua presença um instrumento da paz dele e não da nossa paz. O quanto que estamos dispostos a deixar parte do nosso dia esse Karma Yoga, quanto estamos dispostos a largar o nosso conforto para o nosso propósito, quanto estamos dispostos a evoluir espiritualmente, porque falar é muito fácil, é muito bonito, escrever é muito bonito, mas a realidade nem sempre é redondinha,
fácil de lidar, porque é nela que encontramos com as sombras, que encontramos com as dificuldades, porém é com elas que evoluímos, né? E quanto eu estou verdadeiramente entregue ao serviço. Quando eu estou verdadeiramente entregue ao serviço, não há escolha. Ele é incondicional, abnegado e não tem desejo algum. Uma vez, tempos atrás, eu estava no olho do furacão em muitos processos espirituais e conversando com Saulo, eu me sentia no olho do furacão. No olho do furacão, no furacão não, porque é a calmaria, né? Mas assim, nos extremos do furacão. Tudo acontecendo numa intensidade muito grande. Eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, mas eu não tinha forças para voltar atrás. Era algo que me empurrava para frente. Não tinha mais como voltar atrás, né? Quando você tem uma certa consciência, você não consegue voltar, né? Você não consegue, uma vez que você expandiu um pouco, você não consegue voltar ao que você era. Então, eu acho que é um pouco disso, né? De não ter desejo, de ser abnegado, de ser incondicional e realmente não ter escolha. Então, quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Quanto mais eu quero ser luz, mais luz eu sou. Quanto mais eu quero estar disponível ao serviço, mais eu recebo. Eu recebo mais paz, mais serenidade e mais compaixão. Ou seja, você planta e você colhe. Você planta morangos e você vai colher morangos. Quanto mais luz você emanar, mais luz vai voltar para você. E ele finaliza falando: a verdade é uma só. Ela é imutável e constante. Ela muda de roupas, fala em outras línguas, mas a verdade é uma só. O caminho é reto. Então, alguns profetas, alguns mestres, alguns seres iluminados, todos falavam a mesma coisa em línguas diferentes, com roupagens diferentes, mas a verdade, ela é uma só. E agradeço o Enéas que me trouxe algumas reflexões também, que a gente conversou, ele me ajudou bastante nessas reflexões de hoje, e ele trouxe uma passagem do Trigueirinho, que ele fala sobre compaixão. Compaixão é uma qualidade essencial para atuar como representante das energias divinas, pois esta energia depende destes canais para se projetar aqui na Terra. Então, quando você não tem essa compaixão, segundo ele, você pode ser uma pessoa que só esteja ajudando, que esteja só querendo ajudar ou esteja achando que está ajudando. Mas quando você tem realmente essa compaixão genuína dentro do seu coração, você vira um canal de luz, ligando a terra, ligando o céu à terra. Você é luz em solo, luz em ação. E eu acho que a flor é muito disso, né? Já é um ponto de compaixão aqui na Terra, e ela exige essa compaixão nossa, tanto no voluntariado, como realmente fazer florescer essa compaixão em nosso coração. E só deixando duas palavras como palavras-chave ao meu ver, antes de dar a palavra para o Enéas, ou para quem também quiser compartilhar, como a Italma. Duas palavrinhas que reverberam muito em mim depois desse satsang é o amor incondicional e a compaixão. Então, Karma Yoga se resume basicamente ao amor incondicional e à compaixão. Portanto, se estamos buscando uma evolução espiritual, uma expansão da consciência, devemos olhar para nós e olhar ao nosso redor. Bom, acho que era isso que eu tinha para dizer. Posso abrir? Oiê.
Hoje, no Hub de Líderes, que é um grupo de líderes, né, que a gente tem na Sanga, eu fiz um comentário, eu falei apenas 16 minutos apenas, né, que me renderam 4 páginas inteiras de escrita. Eu falei, nossa, 16 minutos, será que vai ter tanta coisa? E, cara, tem muita coisa, assim, me fez refletir sobre muita coisa, ouvir essa fala do Saulo. Não é a primeira vez que eu vejo essa pincelada de Karma Yoga, eu já tinha assistido outras vezes, mas para mim, pelo menos, quanto mais vezes eu ouço e eu presto atenção e eu estou atenta, eu consigo perceber. Mas, pelo menos na minha percepção, é muito mais de experiência, então de passar aquilo realmente no dia a dia, para que eu consiga trazer o entendimento da palavra, porque às vezes a palavra ela fica assim, pelo menos na minha sensação, solta. Então, quando eu vivo aquilo, quando eu vivencio eu tenho experiência e know-how para falar, nossa, é real, isso daqui é verdade, eu passei por isso, eu senti isso na pele, né? E aí o Saulo, ele fala no início do satsang, não, que, né, do encontro, que ele traz isso a partir de um ensinamento, né, que a Leila colocou, e aí no final ele fala, que ele sempre fala isso, né? Então ele trouxe aquele ensinamento vindo de outro mestre para mostrar que a roupagem, só muda a roupagem, igual a Leila falou, mas o ensinamento ele é o mesmo. E aí ele fala o seguinte, que o Karma Yoga desenvolve aspectos dentro de uma compreensão de um despertar. Desde o início do voluntariado, Saulo fala, o nosso voluntariado é Karma Yoga. E no início eu não entendia muito bem o que que é Karma Yoga, o que que é isso, né? Até porque aqui nós temos uma pouca compreensão sobre o que que é o karma, né? A gente não estuda muito aprofundadamente sobre isso para entender o que que é. Então, para mim, assim, ainda ficava um pouco solto. O que que é Karma Yoga? O que que é isso? E vivenciando, eu consegui perceber essa questão que é botar a mão na massa, que é o que o Saulo fala, que é agir para o coletivo. Karma Yoga é se colocar a serviço. A serviço de quem? A serviço para quê? Né? A serviço do coletivo, amando do divino, Deus, universo, chame qualquer pessoa da maneira como quiser chamar. E aí eu lembrei de uma coisa que me aconteceu nessa semana, que me aconteceu uma situação que eu fiquei muito puta, fiquei muito irritada, fiquei, nossa, assim, irada. E aí, depois que aquela energia passou, eu desabafei, eu falei, piriri parana, eu pedi entendimento, falei, por que que isso acontece? E aí eu lembrei de uma passagem do Saulo que ele fala o seguinte, que apenas uma não pessoa consegue realizar as coisas de uma forma de não pessoalidade. E ali eu consegui entender. Porque se naquele momento que eu recebi aquela informação ou aquele áudio que eu fiquei tão irritada, eu estivesse em Karma Yoga, ao invés de eu ter deixado o meu ego ter falado mais alto, porque o ego ele traz a necessidade de ser visto, de ser ouvido, de ser amado. Então, se eu tivesse realmente em Karma Yoga, eu tinha pego aquilo que aconteceu como uma experiência para aprendizado. Ok, isso está vindo. O que eu posso aprender como isso e melhorar o meu servir aqui? Né? Só uma não pessoa consegue fazer isso, porque quando a gente ainda está no movimento de ego, dói muito. E é aí que a gente entra nas nossas sombras, nas nossas dores e nos processos, pelo apego. Pelo apego a essa ideia criada do ser, né? E teve uma parte que ele fala sobre apego, deixa eu lembrar aqui, que é no R, né? Quando fala de reduzir o que me leva ao caminho da salvação. Ah, o R, aí ele fala, reduzir o que não irá me levar ao caminho da salvação. Aí ele fala, que, como a Leila falou, que a espera não acontece da noite para o dia, que isso acontece gradualmente, por conta do nível de apego. Por que que não é da noite para o dia? Porque a gente está apegado às histórias, às dores. Tá picotando o áudio? Não? Então acho que é isso a internet. Então ele fala sobre que é por conta do nível de apego, né? Que vão ter situações que a gente vai passar
E para mim, esse satsang só comprova mais um entendimento de que na minha maior dor está a minha maior libertação, porque é naquilo que é mais difícil para eu fazer, é onde eu tenho os maiores entendimentos e aprendizados, né? Eu tinha, por exemplo, um medo gigantesco de dirigir em rodovia, assim, de pânico de caminhão passar do meu lado. E aí eu me coloquei à prova, falei, ok, como que eu vou perder o medo de rodovia? Dirigindo em rodovia, pegando carro. Talvez numa primeira vez eu vou precisar alguém ali do meu lado dirigindo comigo para ter segurança. Numa outra vez eu dirijo meio trecho. Depois, ou eu vou me jogar de vez e vou começar a dirigir sozinha várias vezes na rodovia para poder pegar a experiência. Então, é nos meus maiores medos que estão as minhas maiores libertações. Porque quando eu tô pegada ao medo, eu tô pegada a uma história e a um entendimento, não, entendimento não, a uma história mesmo, criada na minha própria cabeça, né? Exemplo, se eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de uma ideia criada que se eu encostar naquela aranha, ela vai me morder. Só que como que eu perco o medo disso? Aprendendo a manusear aquele animal. Ou a simplesmente proteger minha casa para que aquele animal não entre. Ou como que eu tiro aquele animal da minha casa sem machucar ele. Então, hoje eu percebo que os medos que nós temos, eles são impulsionadores para que a gente consiga desenvolver coragem, entendimento, autoconhecimento e autopercepções, porque são criações da mente, né? Então, ele trouxe a questão da gente não se julgar, porque é um processo que acontece, pelo menos em mim, muito grande, de eu entrar num julgamento quando eu não consigo fazer algo, e aí isso só piora porque a gente entra na vítima, né? Se eu entro no julgamento, eu entro na vítima, eu começo a me culpar, e aí é só ladeira abaixo, que aí eu não consigo fazer nada. Eu entro naquele processo, mas nisso tá a minha maior libertação, sabe? Porque é ali que eu vou ter a maior libertação do meu próprio medo. Enquanto eu tô ali travada, né? E esses dias eu vi uma tirinha que falava isso, que a cura tá no movimento. Não é comigo parado. Comigo parado não vai acontecer nada, eu não vou sair do lugar, né? Então, voltando para essa questão do Karma Yoga, o Saulo também traz, né, que o que o Karma Yoga ele proporciona? Ele proporciona serenidade, satisfação, ordem social, harmonia universal, crescimento espiritual, né? E nada disso é possível se você não estiver realmente entregue ao serviço. Porque se você tiver dúvida sobre esse serviço, sobre essa ação, a sua entrega ela vai ser capenga, né? Porque você vai estar buscando resposta, validação, ser amado, ser querido. E aí eu anotei aqui uma frase que ele fala que se você se colocar como uma prioridade o seu crescimento espiritual, como prioridade o seu crescimento espiritual, ele se torna o seu principal objetivo. E isso começa a fluir cada vez mais através de você, a entrar no caminho do meio e a experienciação de tudo aquilo como sendo um presente. E pelo menos na experienciação minha aqui desse voluntariado em Sangha, no início, assim, até mesmo de aprendizado, a gente fica lá pedindo luz, esperando que a luz venha, ou pedindo água, esperando que as coisas venham. E as coisas realmente começam a vir quando a gente começa a fazer. Sabe? Esses dias eu falei exatamente isso. Quanto mais eu me coloco a serviço, quanto mais eu me coloco em ação, eu percebo a estagnação do meio e que quanto mais eu faço, mais chega para mim. Porque esse é o fluxo da vida, né? Se eu tô seguindo, se eu tô fazendo, as coisas naturalmente eles retornam. É igual estar esperando um emprego. Vou estar rezando para Deus esperando que o emprego chegue assim que eu entregue o currículo. Né? Então precisa um movimento, a gente tem que movimentar. Mas movimentar o quê? Para quem? Né? Porque o Karma Yoga ele fala de um serviço desinteressado para o coletivo, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, que são os quatro pilares da Sangha, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem quatro pilares que hoje estão meio capenga, que a gente ainda não está executando 100%, a gente precisa voltar a executar. Depois desse satsang ficou mais claro ainda essa relação de que como a gente tem que voltar a executar, porque isso movimenta tudo,
né? Então, assim, a gente tem um pilar físico, pilar social, o pilar espiritual, e o pilar mental, que são 4 pilares de movimentação do ser, né? Então, assim, se o meu emocional não tá legal, eu não vou estar bem. Se o meu físico não tá legal, eu não vou estar bem. Se o meu espiritual não tá legal, eu não vou estar bem. E o meu social também não. Porque tudo isso são os pilares de movimentação do ser. Então, a gente precisa movimentar isso. Aí falando em sanga mesmo, né? Porque não é pra gente, é para um coletivo. Eu não tô fazendo karma yoga pra mim, eu tô fazendo karma yoga a serviço do divino pro próximo. Todas as pessoas que estão a serviço, é isso que eles fazem pro próximo, né? E como é difícil, pelo menos na visão talvez até limitada que eu tenho, da gente fazer um serviço desinteressado real. Porque talvez só uma não pessoa consiga fazer um serviço desinteressado real. Porque a gente dentro do ego está esperando algo. Pelo menos para mim, falar que não está esperando, a gente sempre espera alguma coisa. Quando existe ainda o ego em uma pessoa. Nem que seja um reconhecimento, uma liberação, uma cura, tem algo. E não é que exista algum problema, né? Mas existe algo. Então, talvez só uma não pessoa mesmo, cada vez mais saindo desse movimento do ego, e é um movimento contínuo. Quanto mais eu realizo, mais isso vai sendo curado, e mais eu vou saindo dessas questões do ego. Uma não pessoa realmente consegue fazer um serviço desinteressado, porque ela não está esperando nada para si. Ela está 100% entregue ao serviço, entregue ao coletivo, entregue para o que tem que ser feito de Deus, né? E Deus, tá, universo. é, é isso que ele fala mesmo, né? Eu não lembro aonde eu anotei, mas é exatamente isso, é fazer algo sem pensar, né? Não tem condição. Na verdade, a gente tem que ser levado pelo coração, né? É o amor incondicional que tem que nos impulsionar, ao meu ver, né? Então, é fazer pelo coração. Pelo coração, você não vai pensar na dor, você não vai trazer para o mental, você não vai trazer para a consciência, nada. Você vai fazer porque vai fazer. É um serviço abnegado. Ele é como se fosse, eu brinco que é um reflexo medular, né, na linguagem médica. Bateu, levou. Então, você bateu, você nem percebeu, você já devolveu, já revidou. É mais ou menos isso. Você fez, você pensou e já fez, né? Não, eu acho que é não trazer para a consciência. A mesma coisa é não pensar no Dharma pensando no Adharma, adármica, né? Na ação dármica e nem na ação adármica. Porque se você for ficar pensando da sua não virtude, eu acho que teoricamente já não é um caminho tão bom, né? Você tem que pensar realmente pelo coração. Então, como se o pensamento estivesse no seu chakra cardíaco, só vai, né? Só realiza sem pensar, ai, será que se eu fizer isso, vão ficar felizes? Não importa o que vão Tem que ficar, né? esperar os frutos, né? Ai, se eu fizer Sim, isso, eu vou ganhar tal coisa, porque isso não é uma ação sim. altruísta, Aí né? tem Você tá é, esperando algo. Quando ele fala assim do daqui você, quanto mais a gente realiza o bem, mais o bem a gente recebe, eu lembrei de uma frase que ele fala assim, desde o comecinho, se eu sou o amor, somente o amor vem até mim porque eu sou, né? E aí ele traz isso que a Leila falou também, o reflorescimento de todas as virtudes pelo coração, que se fazem presentes em profundo amor. Durante todo o satsang, eu vou falar para vocês que ficava assim, pipocando na minha cabeça, uma coisa que o Saulo fala muito. Não existe barganha com Deus. Às vezes a gente quer barganhar, né? E aí eu tô ganhando algo, eu não tô no Karma Yoga. Não existe barganha para Deus. Né? Ou você tá entregue ou você não tá. Ou você tá fazendo ou você não tá. É muito linear. É linear, não é muito reto. Ou é ou não é, né? O Saulo falava muito para mim, seja frio ou seja quente. Se for morno, meu pai te vomita. Porque ou é ou não é, né? Enquanto a gente tá ali no meio do caminho, no meio da mureta, não é nada. Então, isso me fez refletir bastante.
E eu achei muito interessante a palavra ride em inglês. Não sei se vocês sabem o que que significa, mas ride significa passeio, andar, caminhar, viajar, que é movimento, né? E o Karma Yoga ligado com isso, movimento, realização, ação. Então, eu achei muito interessante essa brincadeira com palavras, né? Porque a palavra ride está exatamente correlacionada com isso, né? E aí, só para fechar, e aí abrir também para quem quiser falar, ele trouxe que você é o que você planta, né? Aquilo que você planta, você colhe. Agora só falta executar. E aí ele fez uma brincadeira com palavras que eu gosto bastante, que é celebrando, se lembrando do céu, né? Que celebrar é se lembrar do céu. Ele fala essas palavras. E como é difícil a gente entregar a nossa sorte, e quando ele fala nossa sorte, para mim, eu entendi como vida, né? Como é difícil a gente entregar a nossa vida nas mãos do absoluto, da gente realmente entregar. Porque se a gente entrega em total serviço abnegado, eu ando no escuro, eu entrego, eu confio, eu sigo meu coração. E muitas das vezes e pelo menos para mim é difícil seguir o coração, porque seguir o coração é você não ter certeza daquilo. Você não consegue mensurar que isso vai dar certo. Você não consegue ter o controle sobre isso. Você simplesmente faz, né? E quando a gente tá. Aí realmente para fechar. Quando estamos verdadeiramente dispostos, é uma fala do Saulo. Quando estamos verdadeiramente dispostos a entregarmos a nossa encarnação para que o divino haja por nós como um instrumento da paz. Um instrumento da paz dele, não da sua, não pelo que eu, essa pessoa que é. E aí reforça aquilo que só uma não pessoa consegue fazer isso, né? Porque quando eu tô verdadeiramente entregue ao serviço, eu não tenho escolha. E é por isso que é incondicional. E é por isso que é abnegado, que não tem desejo, porque eu tô entregue. Então não tem aquilo que eu quero, que eu acho, que eu não acho, eu tô entregue. E é isso. Enéas, não quer falar? Eu não Não, li estou esperando aquele, alguém. não, aquele pensa, ô, lugarzinho gostoso, hein? Tá dando na rede. Ó, Maravilhoso, meio do maravilhoso. mato. É Alguém mais aquele quer falar alguma coisa? O pensamento, prédio acabou de chegar. Hum, aquele do pensamento Saibaba, né? de, Pensata. é, Eu não vou lembrar de cabeça agora aquela pensata, mas eu queria inicialmente explorar um pouco mais a fundo esse acrônimo RIDE, que a Italma mencionou, que na realidade tem um significado mais profundo. RIDE quer dizer cavalgar, montar, não é só andar. E o Swami Pramartananda, né? Pramartananda, ele criou, não sei se foi ele, mas ele pelo menos faz a propaganda desse acrônimo, principalmente em língua inglesa, né? E ele foi criado com esse objetivo, digamos assim, por trás, né, das palavras do acrônimo em si, né? Que significa mais profundamente o espírito cavalgar o corpo, ou seja, não é a matéria que tem que preponderar, mas sim o espírito. Então, para os ocidentais, existe a necessidade de haver diferenciação entre espírito e matéria, entre corpo e espírito. Nós ocidentais somos extremamente materialistas, então os orientais, de um ponto de vista histórico, há séculos vêm tentando abrir nossas consciências para o que existe na realidade, para a realidade mais profunda, para a realidade verdadeira, por assim dizer, né? Vamos perceber que o próprio termo Karma Yoga foi introduzido pelo nosso amigo Narendranath Dutta. Era o nome verdadeiro
de Swami Vivekananda. Vivekananda foi um dos principais filósofos orientais, foi um dos principais introdutores da yoga no Ocidente, já no século XIX. Foi uma figura extremamente proeminente, uma figura de proa, como se chama, né? Quando se fala da introdução daquilo que a gente chama de espiritualidade oriental. Mas não começou com ele, né? A linhagem espiritual mais famosa, que a gente conhece meio de cabeça aqui no Ocidente, é a do Yogananda, que teve a função de introduzir o Kriya Yoga. E quando você vai perceber qual é a diferença entre Kriya Yoga e Karma Yoga, você vê que não é muita, não. A definição que mais interessa, né, é aquela em que você abre mão dos frutos das suas ações. Em relação a isso, tanto o Karma Yoga diz exatamente isso, e o Kriya Yoga diz também a mesma coisa. É preciso que você abra mão conscientemente dos frutos das suas ações. Aqui no Ocidente existe pouca coisa que rivaliza com esse conceito. Temos aí algumas noções de que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz em termos de caridade, né? Fazer o bem sem olhar a quem, que é aquela máxima bastante famosa, mas em termos de profundidade e abrangência, nós perdemos muito, nós ocidentais ficamos muito a dever para os orientais, né? Então, dentro dessa linhagem espiritual, que, para vocês terem uma ideia de como tudo se confunde, essa linhagem espiritual ela permeia os séculos, né? Ela começa lá atrás com um camarada chamado Mahavatar Babaji, que sequer tinha corpo físico, né? A tradição diz que ele simplesmente se materializava quando precisava trabalhar, tá? A necessidade do mundo era tamanha que ele simplesmente se fazia presente, se materializava na frente de todo mundo, em séculos passados, e começava a trabalhar. Ele foi o mestre de um cara chamado Mahiri Lahasai. Mahiri Lahasai, não existem fotos dele, ele não se deixava fotografar, ele dizia, não, quero que tirem fotos de mim. É um cara do século XIX. Ele tinha o poder de velar as fotografias. Só existe uma foto do Lahiri Mahasai que é famosíssima, que ele está assim, com os olhos assim, meio parecendo japonês, com um sorrisinho meio sacana. É a única foto que existe dele. Porque todas as outras fotos ele velava o filme de todo mundo. Não queria saber de publicidade em cima dele. Ele dizia que o que interessava era o conteúdo que ele tinha para transmitir. Se a gente for pegar, pelo contrário, né, não existiu, Saulo, que eu saiba, um estudo recente sobre isso. Acho que existiram, acho que a Italma, conversei isso com a Italma outro dia, né? Acho que a gente nunca falou de Karma Yoga a fundo no Essential, vou falar amanhã. Eu já estou até adiantando alguns pontos aqui. Eu acho que o que existiu no passado, no Essential, foram algumas intervenções, acho que suas mesmo, Saulo, para falar alguma coisa de voluntariado Karma Yoga. Mas o interessante é o seguinte, deixa eu só complementar aqui a informação, porque ela é bem interessante. Lá em Ilhabela, existe um lugar chamado Centro Espírito Jesus de Nazaré. Um dos principais médiuns de lá, ele é adepto da Kriya Yoga. Ele, além de espírita, é adepto da Kriya Yoga. Tá? E ele é discípulo de um cara chamado Sri Ganesh. O Ganesh, iniciando essa linhagem espiritual de hoje para trás, né, do presente para o passado, o Ganesh foi discípulo. O Ganesh é um cara de cabeça branca, barba branca, né, tal, um cara velhinho já, mas não é muito conhecido. O Ganesh é discípulo de Sri Hararananda, que morreu com 95 anos, em 2000 e pouquinho, né, cabeça branquinha também. Discípulo direto, um dos discípulos diretos de Yogananda, de Paramahansa Yogananda. Yogananda foi discípulo direto de Sri Yukteswar Giri. O Yukteswar Giri foi discípulo de Lahiri Mahasai, que foi discípulo de Mahavatar Babaji. Babaji apareceu no mundo com a função específica de introduzir a Karma Yoga, dentre outras coisas que ele fez, né? Ele introduziu o estudo da Karma Yoga, ou reintroduziu o estudo da Karma Yoga no mundo, porque é algo que tinha sido esquecido, né? E para isso ele utilizou o nosso amigo Swami Vivekananda. Mas ele não fez somente isso. Em 1952, quando Yogananda morre, na frente de toda uma plateia, ele já havia previsto que ele ia morrer não na cama, mas calçando botas e de pé e fazendo palestra. Foi exatamente isso que aconteceu em Los Angeles, Califórnia, né? E para aqueles que diziam que ele nunca tinha feito milagre aqui no Ocidente, só no Oriente, ele é muito criticado por causa disso. Ele fez um milagre com a morte dele, porque o corpo dele
demorou semanas para ser trasladado para o Oriente e ele não putrefou. Existe uma carta escrita de próprio punho do médico legista californiano, norte-americano, que diz assim: eu, fulano de tal, sou médico formado em tal universidade assim assado e nunca vi isso acontecer. O corpo, né, deste que se chama Yogananda não só nunca putrefou, como exala um leve odor de rosas. Então ele calou a boca de geral, né, que queria chamar o cara de charlatão. Com o Yogananda, Babaji reintroduziu uma técnica perdida que era a do Kriya Yoga. Então vejam vocês que tanto Karma Yoga como Kriya Yoga objetivam a mesma coisa para nós ocidentais. O que a gente precisa aprender? O desapego, a largar mão de muita coisa do que Leila e Talma falaram, seja o próprio ego, seja a questão da vaidade, a necessidade de ser amado, etc. Quando, como Trigueirinho falava, quando você está em serviço, num estado de profunda compaixão, aí sim você começa a fazer uma conexão direta com o divino e aí sim você se torna um canal vivo, direto do divino. Não, o Trigueirinho chega a falar, quem acha que está ajudando e não tem compaixão, tá? É exatamente isso que está acontecendo. Cara, ok, está ajudando aqui e ali, mas não é um canal direto, real, vivo do divino. Né? É preciso que haja um processo de entrega total, é preciso que haja um processo de sentimento, de compaixão total. Com a entrega vem a compaixão. Não é alguma coisa que você vai... a compaixão não é uma virtude que você vai desenvolver de uma hora para outra, é claro. Né? É preciso tempo, é preciso esforço. Mas a ideia é justamente essa, tanto do Karma Yoga como da Kriya Yoga. É você fazer um pouco mais todos os dias, é você se entregar um pouco mais todos os dias, é você fazer o que a Itama estava dizendo, né? Um esforço perene, um esforço persistente, um esforço resiliente de todo dia, pensar não no vício, mas na virtude, porque temos que lembrar que a energia segue o pensamento. Repito, a energia segue o pensamento. Se você só pensa em bobagem, você está vitalizando as bobagens. Se você consegue se controlar mentalmente a ponto de passar, por exemplo, 24 horas, quem consegue? Eu não consigo. Está lançado o desafio, passe 24 horas sem pensar em bobagem, buscando só pensar em coisas altas, em coisas divinas, em coisas benfazejas, em coisas positivas. 24 horas. Você já tem 8 horas aí que você sai perdendo, né? Porque você está dormindo, sonhando e você não controla o teu sonho. Então, que seja 16 horas, passe 16 horas, o tempo de vigília, né? Buscando controlar propriamente. E aí é preciso entender o que significa o termo Swami, que não é somente um título honorífico, né? Swami Premartananda, por exemplo, que introduziu o acrônimo RIDE, né? Era Swami por quê? Porque lá na Índia, os caras consideram o seguinte, a pessoa que é considerada Swami, que recebe o título de Swami, não é qualquer uma, é aquela que é livre dos próprios sentidos, que consegue controlar os próprios sentidos, que consegue controlar tudo o que ela pensa, tudo o que ela sente, tudo o que ela faz, tudo o que ela fala. E isso é essencial, eu vi falando nisso, né? Por quê? Porque é aí que reside também uma das raízes tanto da Karma Yoga quanto da Kriya Yoga e do próprio serviço. Aquela pessoa que efetivamente consegue controlar tudo que pensa, fala, faz e sente, consegue basicamente gerar um karma positivo o tempo todo, porque essa pessoa só vai Enéas, vitalizar pensamentos positivos. Diga, Italma. mas a gente fazendo uma relação sobre o estudo, porque aqui a gente está falando sobre o satsang, né? Então, fazendo uma relação de tudo que isso que você trouxe com o estudo, o que que a gente pode entender? Porque, pelo menos para mim, dentro de tudo que foi falado, dentro do Karma Yoga, falando no serviço desinteressado, trazendo isso para o estudo, é de como, não de como a gente pode fazer isso, mas é realmente um questionamento interno em relação da nossa entrega, né? E é uma coisa que a gente fala muito dentro do próprio voluntariado da Sangha, né? Para quem eu estou fazendo isso? Para o que que eu estou fazendo isso? Que é a intenção, né? Então, um movimento de Karma Yoga, pelo menos para mim, ouvindo, e muito provavelmente eu vou ter que ouvir mais e mais vezes isso, porque quando a gente não está efetivamente ali no Karma Yoga diariamente, a gente acaba se esquecendo dos ensinamentos, né? Por isso que o Saulo também traz ali no I, na parte do I, sobre a disciplina espiritual,
Cara, isso pra mim, assim, é um ponto de maior dificuldade, que é a Mas era disciplina disso que eu estava espiritual. falando, Italma. Italma, olha Sim, só, sim. fica a impressão de que eu estou falando de outra coisa. Eu não estou falando de outra coisa, não. Não sei se você percebe, mas eu estou falando exatamente tudo que o Saulo falou, só que com outras roupagens. Com que objetivo? Para referenciar a comprovação de que o Saulo fala está corretíssimo, entendeu? Parece que eu fico falando de outras coisas, quando na realidade estou falando do satsang do Saulo sempre, entendeu? Não sei se você repara nisso. Mas veja bem, o acrônimo RIDE, né, esse tipo de disciplina espiritual é importantíssima, mas não é uma coisa fácil de ser conseguida. E vamos falar mais a fundo, então, do que a gente pode chamar de níveis de entrega. Você acha, por exemplo, Italma, você acha lá, o Leila, você, Fred, você, Madaba, você, Abaia, você, Saulo, vocês acham que os níveis de entrega na sanga são iguaizinhos uns aos outros? O que vocês acham? Claro que não. Para mim, o nível Mas, de entrega ele está muito relacionado também com o nível de inteligência espiritual, de experienciação. Eu posso falar por mim, eu não posso falar sobre como as outras pessoas têm a entrega delas, né? Isso não é algo que eu consigo julgar, mas eu posso julgar pela minha entrega. Então, eu posso julgar pelo menos pela minha sim, experiência em Sangha. Então, aí, pela minha aí, aí, experiência em Sangha, deixa eu só finalizar a fala, senão eu não claro, consigo claro, se claro. voltar. Pela minha experiência em Sangha, quando eu comecei o voluntariado, e aí eu ouvia sobre Karma Yoga, né? Eu ouço isso desde sempre, desde antes do voluntariado existir, quando a gente ainda ouvia lá na salinha de casa do Saulo falando sobre Karma Yoga. O nível de entrega que eu tenho hoje é completamente diferente do nível de entrega que eu tinha no começo. Até mesmo em questão de percepção, de consciência, de entendimento, desenvolvimento espiritual, responsabilidade. Aí eu falo da minha própria experiência, né? Dentro da minha experiência, hoje eu percebo um nível de responsabilidade que não existia no começo. Não quer dizer que todas as pessoas precisam passar pela mesma coisa. Dentro da minha experiência, foi necessário uma responsabilidade, principalmente uma responsabilidade e um despertar social para que a minha entrega, para que eu realmente fosse entregue. E de confiança. Confiança ali no mestre, confiança no que está sendo falado, confiança nessa guiança, né? O Saulo colocou aqui, sem se dar conta, obtendo de forma mais natural a percepção absoluta da entrega, função e renúncia do que é apenas ser, a compaixão. E essa compaixão começa com a gente também, né? Porque quando a gente está falando de nível de entrega, e aí eu falando novamente da minha experiência, quando eu conheci a Sangha, e quando eu conheci o Saulo, eu queria ter a mesma entrega que ele tinha, porque para mim aquilo era o certo. Eu queria ser quem ele era. Então, eu passava, assim, a agir, tipo assim, como eu achava que era o certo, mas não era uma entrega real, porque eu estava repetindo algo que eu achava que era, sabe? Eu estava, assim, reproduzindo uma coisa que não era realidade. Então, eu não tinha compaixão comigo, por exemplo, na situação que eu estava naquele momento, qual que era a minha realidade de vida, qual que era a noção de compreensão que eu tinha tudo isso, né? Qual que era a questão de entendimento dessa questão, de quem era eu, de quem sou eu, né? Então, tudo isso entra primeiro da compaixão, porque se a gente tem compaixão pela gente, pelo que a gente está passando, pelo quem nós somos, a gente tem compaixão com os outros, né? É uma conversa que esses dias eu tive com uma outra pessoa de que para eu poder olhar para o macro, para um geral, eu preciso estar olhando para o micro, para mim primeiro, para eu entender essas questões, para poder estar colocando para o macro. E para mim, o Karma Yoga ensina isso também, no meu dia a dia, nas ações que eu estou fazendo diariamente, né? Porque aqui a gente está colocando no coletivo, mas para o meu próprio desenvolvimento espiritual, o Karma Yoga ensina um monte de coisa. Disciplina é uma das maiores dificuldades que eu tenho enfrentado hoje, que eu estou me colocando à prova para fazer, né? Ter disciplina dentro de algo, daquilo que eu coloquei, eu vou seguir, eu vou realizar. E isso para mim vai gerar um aprendizado gigantesco. Só finalizando a minha fala, sabe qual foi a primeira realização de disciplina que eu tive de verdade? Numa meditação de 21 dias que a gente teve, aonde a gente tinha que acordar todos os dias às 6 horas da manhã para fazer um protocolo solar com a Sangha. E foi há pouco tempo, foi a primeira vez que eu não falhei nenhum dos dias. E dali eu falei.
caraca, porque eu não acordo 6 horas da manhã todo dia. Uma das dificuldades maiores que eu tenho é acordar cedo. E eu falei, caraca, se eu conseguir durante 21 dias acordar 10 para 6 da manhã, abrir a sala, tá todos os dias fazendo a meditação e me coloquei para isso, se eu me coloco disciplinada, qualquer coisa na minha vida eu consigo. Só depende o esforço para tudo vai existir, né? Mas não precisa ser sofrimento, não precisa ficar na dor. Eu consigo, eu tenho essa capacidade. Então ali eu me coloquei à prova. Então, dentro até mesmo do meu desenvolvimento pessoal, isso me fez, né, assim, pensar em um monte de coisas, esse satsang. O Karma Yoga traz um ensinamento muito grande, né? Disso de desenvolver esses aspectos, de trazer um despertar mesmo, né? E, e hoje, comprovando isso dentro dessa experiência, para mim, assim, fica cada vez mais claro, que é servindo que eu consigo cada vez mais permitir que esse ser que eu sou esteja aqui, de verdade mesmo. Posso fazer a pergunta e tal, mano? Você acha Pode? ou pensa, presta atenção, você acha ou pensa que o seu caminho específico individual tenha que ser o caminho de todo mundo aqui na Sangha? Mas não tem como ser, porque o meu caminho ele é só meu. Então, E é por isso que eu estou trazendo da minha experiência. Por isso que eu falei que não tem como eu julgar como que é a entrega do outro, se vai ser igual ou não, se todo mundo é igual, porque o caminho ele é único. Então, por isso que eu trago da minha experiência, porque para eu poder falar sobre algo, sobre o entendimento, enquanto ainda existe uma pessoa, eu trago sobre as experiências que eu passei. E não, a experiência de todo mundo não vai ser igual à minha. perfeito, Não tem porque o como caminho é ser igual único. à minha. No final das contas, o caminho Exatamente. sendo único, resta a nós aqui da Sangha e resta a toda a humanidade, em última análise, perseguir o caminho único, mas a gente não consegue chegar lá, ou adiantando-se em alguns, né, em alguns casos, ou atrasando-se em alguns casos. Quer dizer, você tem que chegar no alto da montanha. Existem vários tipos de caminho para você escalar a montanha. Face norte, sul, leste, oeste. Tem gente que vai de helicóptero, tem gente que cai do espaço, enfim. As pessoas vão chegar no alto da montanha. Agora, quanto tempo elas vão levar, de que forma vai ser, vai acabar sendo uma história de cada um. Só que existe um padrão, uma referência. É aí que entra o Saulo, é aí que entra a ação, é aí que entra qualquer tipo de mestre. Né? E diz assim, olha, o caminho é esse aqui. Esforcem-se, tá? E aí é que a coisa começa a ficar quente ou legal, tanto faz, porque o tal do não julgar é que é difícil também. A gente olha para o lado e pensa assim, eu estou mais adiantado ou estou mais atrasado, entendeu? E aí que o bicho pega também, porque não é para julgar. É extremamente difícil não julgar. A gente faz isso o tempo todo. Mas eu não estou julgando, eu estou me comparando. Eu preciso saber se eu estou mais atrasado ou mais adiantado. Mas no fundo, você está julgando também. Então, a entrega, na minha concepção, na minha humilde concepção, também tem a ver com o não julgamento, também tem a ver com respeito digamos assim, ao caminhar alheio, por assim dizer, né? De repente, para você, foi super legal você conseguir fazer uma parte de coisa que você está relatando para a gente. Agora, tem gente na Sangue fora dela que faz muito, muito, muito menos que você e já considera isso uma vitória. Você pode achar isso ridículo, mas para a pessoa foi uma vitória, entendeu? Eu sei que você não vai achar ridículo. Falei que você pode até achar ridículo, né? Ou coisa parecida, uma pessoa menos preparada espiritualmente poderia achar ridículo, né? Pô, o cara andou, deu um passinho de formiga, já acha que é uma vitória. Mas se você olhar a literatura, tanto oriental como ocidental, você vai ver que essa diferença existe sim. E que essas pequenas vitórias de formiguinha têm que ser, de alguma forma, celebradas também. É o que o Saulo fala, né? O se lembrar do céu é alguma coisa que a gente deve fazer em relação a toda e qualquer vitória, por menor que seja. Porque, no final das contas, é preciso reconhecer a vitória em si, é preciso reconhecer o dar um passo à frente, além, é preciso reconhecer galgar um degrau. Sai, bichinho, cachorrinho aqui. Espera aí, Sapeca. Olha aqui. Sapeca, vai lá, vai. Ela não fala comigo há um tempão. Vai lá, Sapequinha, vai. Vai lá pro teu dono, vai. Opa, desculpa. Aqui, ó. Cadê a Sapeca? Enfim, eu estava dizendo o seguinte, que é difícil a beça, mesmo em Sangha, não julgar. E é alguma coisa que a gente acaba fazendo e que acaba nos atrasando também. Né?
Na minha humilde concepção, Italma, o respeito à caminhada alheia, né, tem que existir também. Mas na medida em que passa-se um tempo e a pessoa não fez nenhum tipo de progresso, absolutamente nenhum tipo de progresso, você tem uma situação clara, né? A pessoa não está progredindo em nada. E existe outra situação, que a pessoa fez alguns poucos progressos, e aquela outra, que é a desejada, que ela faz muitos progressos. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu percebi que, com a passagem do tempo, com a aplicação resiliente, persistente, diária, de esforços, é o que eu queria dizer, é aí que eu queria chegar. Chega uma hora em que a velocidade do progresso aumenta. Vou repetir, chega uma hora em que, graças aos seus esforços, você começa a perceber que você começa a progredir cada vez mais rápido. Existem coisas que você achava que você não fosse fazer, que você começa a fazer, para a sua surpresa até, né? Eu também tenho histórias parecidas com a tua. Anos atrás eu não achava que eu fosse fazer a ABC, hoje já estou fazendo, né? A outra questão também que eu vejo com muito cuidado é a questão da intelectualização. E aí pega muito para mim, porque eu vivo lendo, vivo estudando, mas não é só isso. Hoje eu aprendi, hoje em dia, né, eu sei que não é para intelectualizar tudo, não é para racionalizar tudo, muito pelo contrário, que o sentimento e o sentir do coração é até mais importante do que aquela história do processo de intelectualizar, de compreender racionalmente, através da mente, etc, etc. Por quê? Existem literaturas que depois eu percebi que existem, chegaram até a mim, que eu não tinha conseguido chegar até. Tem uma parte de livro lá em casa. E aí que eu não consegui chegar aos livros que interessavam, que me diziam isso, que diziam o quê? Já vou te passar a palavra, querida. Que diziam que, olha, mais importante que o cérebro é o coração, porque o coração não é só o signo do cérebro. O coração, segundo alguns autores, é o principal cérebro do corpo. É através dele que a gente consegue compreender em profundidade e abrangência coisas que com a razão não dá para entender. Então, quando Shakespeare diz que o coração tem razões que a razão desconhece, ou coisa parecida, ele está tocando muito superficialmente num ponto que os orientais já tocam em profundidade há séculos, há milênios que seja. Ou seja, é preciso sentir mais do que racionalizar, é preciso sentir com o coração, sentir a compaixão, sentir a energia do amor mais do que fazer esforço para compreender as coisas, né? Ou seja, quando você começa a perceber que através da energia do coração você consegue muito mais progresso, muda tudo na sua vida, muda absolutamente tudo na sua vida. E essa compreensão vem mais cedo ou mais tarde. Diga lá, Italma. E pelo que eu pude entender, o Karma Yoga, ele ensina pra gente como colocar isso em ação, né? Como que a gente coloca isso em ação, agindo no dia a dia? Porque é a ação, né? É a ação, é agir, é realizar. Que é o que Saulo fala muito, que ele vive em Karma Yoga, ele e a Angélica estão em Karma Yoga, eles estão agindo a todo momento, né? Então, se a gente sente e percebe, faltou agir. Que até uma parte ele traz assim, quer ver? Deixa eu achar. O que você planta, você colhe. Agora só falta executar, né? Que é isso que você está trazendo. Então, se eu sinto, se eu percebo, eu preciso executar. Então, para executar, para que a gente execute, né? E aí deixar uma pergunta. Não sei se todos que estão aqui já assistiram o que a gente está falando aqui hoje, satsang, mas abrir para que as pessoas tragam dentro desse estudo que a gente fez hoje, qual foi o entendimento que cada um teve aqui, assim, para si mesmo, ou qual foi o questionamento, né, que cada um ficou dentro disso. Porque para mim, o maior questionamento foi em relação das minhas ações, né, dentro do Karma Yoga. Como que está a minha disciplina espiritual? Porque tudo isso que foi falado dentro dessa disciplina bate muito com tudo que eu estava pensando. E realmente, como que está a minha disciplina comigo mesmo, com o coletivo, sobre as ações do Karma Yoga, sobre o quanto que eu estou realmente agindo e o quanto que eu estou ainda não estática, né, mas numa não ação, né? Porque se eu estou aqui como ser hoje para agir no coletivo, o quanto que eu ainda estou nessa ação de não ação pelo medo, né? Porque o Karma Yoga ele leva a gente a agir para, pelo menos pelo que eu entendi, para aprender nessas situações adármicas. Então, se na minha maior dificuldade está a minha maior libertação,
aonde está a minha não ação, né? Por que que eu ainda não ajo em muitas situações? Né? Porque aí eu olho para os meus medos e para as sombras e aí eu posso falar, ou eu vou ficar aqui paradinha, quietinha, ou eu vou falar, ah, meu filho, então eu vou me jogar daqui do prédio para tentar ver se é isso mesmo, para eu poder ser livre, né, e ser feliz. Então, os maiores questionamentos que eu tenho, que eu fiquei para mim, como aprendizado mesmo e observação, é em relação da disciplina e em relação do porquê da não ação em muitas questões. E aí trazer esse questionamento para cá, se alguém quiser trazer também qual foi o entendimento ou o questionamento que ficou. Cortou, Italma? Não, é que minha pequena estava chamando, eu estava falando que eu Ah, tô tá. aqui, mas eu fechei. Ok. Então, o Fred quer falar alguma coisa? A Madava, a Baia, a Angélica quer falar alguma coisa? E aí, gente, vamos falar alguma coisa? Não vai dizer alguma coisa? Eu posso falar um pouquinho? Claro, por favor. O Saulo sempre falou do Karma Yoga, sempre quando ele estava em Morando em Búzios, a gente chegou até a fazer um grupo de estudo, mas não foi muito à frente. Chegamos a ter algumas reuniões, mas depois não seguimos em frente. E, assim, tudo que foi falado é lindo e maravilhoso, perfeito, se a gente conseguisse viver realmente no Karma Yoga. Não é fácil, não é fácil, mas é o correto. Que é a ação, que é o trabalho, que é se botar em ação, né? Que é tudo isso que a Alma falou, né? Que a Leila falou, né? Vem falando, né? Mas é o que eu percebo hoje. Eu estava até estou aqui na serra, aqui estava olhando para as montanhas e até pensei nisso, né? Meditando assim, olhando. O que leva a gente a desistir, né? Fiquei pensando assim, pai, por que leva a gente a desistir? Porque a gente vai para a gente às vezes entra no caminho pela dor, sabe? Pelo o sofrimento que faz com que a gente busque, como a Covid veio, ou uma doença, ou alguma coisa que faz com que a gente procure Deus, que procure alguma coisa, e onde a gente leva a fazer uma ação, né? A ter ação, de fazer alguma coisa pelo outro, e de repente, e aquilo vai indo. A gente eu digo assim, gente, eu me ponho também dentro disso, né? A gente desiste no meio do caminho, sabe? E eu fiquei perguntando isso, o que faz a gente desistir disso? Por que a gente não consegue ir em frente e seguir? É fácil? Não, não é porque a gente está habituado a tantas coisas virem de uma maneira fácil. E quando a gente vai na ação, a gente se bota a ação de fazer alguma coisa pelo outro, em movimento, a gente está fazendo pela gente. Inconscientemente, a gente faz pela gente. Porque, na realidade, é isso. E aí você começa a olhar as suas sombras, ver, se ver verdadeiramente. E muitas vezes a gente não quer se ver. Então a gente às vezes desiste, sabe? Às vezes é cômodo ficar naquela dor, é mais fácil lidar com ela do que se a gente desse um passo à frente, a gente ia ver, ter a liberdade, não a liberdade, mas saber lidar com ela, saber como, de onde ela vem, que é deixar ela fluir, sabe? Deixar ela passar. E ali, então, ser um canal para o ajudar o outro, para ser o outro, para ser um canal de luz para o outro, entendeu? Tanto para você quanto para o outro. Então, eu acho que o Karma Yoga é isso, é justamente isso. Por isso, tanta ação. Por isso, a gente tem que deixar. E, às vezes, eu me pergunto isso muito para mim mesma, sabe? E por quê? Por que a gente tem tanto medo, sabe, de seguir em frente? Por que a gente às vezes recua? Por que a gente não larga tudo e bota o pé ali, sabe, sem olhar e vai em frente? Por que não solta a mão do corrimão? Por que a gente está sempre travada? Eu estou dizendo isso porque é para mim mesma. Por que eu estou sempre me travando? Por quê? Por que isso? Mas depois eu paro e falo assim, relaxa.
relaxa, segue em frente, vai fazendo a sua ação, vai fazendo aquilo que você pode dar de coração, sabe? O que você pode dar de coração hoje no momento é isso? Então faça, mas faça de coração, aberto mesmo. Mesmo que às vezes tenha até um interesse por detrás, sabe? Porque às vezes pensa que não, mas tem. Ser aceita, da carência, de querer ser até se pôr o melhor do que o outro, mas mesmo assim, faça, sabe? Eu acho que a gente, numa hora, num momento, a gente vai cair, esse véu vai sair dos nossos olhos e a gente vai poder enxergar verdadeiramente tudo isso, entendeu? Então, é não deixar de fazer, é não deixar de agir, é estar sempre em ação. Acho que é isso. Karma Yoga é isso, é não desistir, nunca. Jamais. É isso. Eu acho que a Madava nunca desistiu. Eu tenho em mente aqui uma foto de você, Madava, distribuindo um sopão, não sei aonde, não sei onde é que foi isso. Então, distribuindo agasalho, não me lembro nem o que foi, acho que foi agasalho. Enfim, eu quero lembrar a todos que caridade não é só dar comida, vestimenta. Caridade pode ser dar um olhar, umas palavras, uma troca de palavras pode salvar a vida de uma pessoa, gente. Um olhar, um abraço, um carinho, uma palavra colocada na hora certa salva a vida de um suicida, entendeu? A gente tem que lembrar que hoje em dia nunca se morreu tanto de suicídio no mundo. É uma praga isso, é impressionante. E parte, pelo menos parte, creio eu, em termos de razão, motivo das pessoas se matarem tanto é que elas não encontram por parte de outras pessoas e que poderiam obter apoio, não encontram esse apoio, esse suporte. A pessoa acha que não, no que eu vou adiantar? Se eu abrir a boca e falar alguma coisa, posso até piorar. Não, tem que pensar que vai melhorar. Pelo contrário, tem que pensar que você vai melhorar porque você vai melhorar a vida da pessoa. Se você tiver essa intenção de coração, como disse Madava, você melhora sim. Tá? A palavra é encantada, a palavra adquire o poder que você coloca nela. Se você coloca coração na tua palavra, um sentimento positivo na tua palavra, ela vai influenciar de modo positivo o objetivo da sua palavra, aquela pessoa que está na sua frente. Se você está olhando para a pessoa, segurando a mão da pessoa, abraçando a pessoa, falando com ela, existe até uma dica ancestral, quer falar alguma coisa para a pessoa aceitar melhor? Fala em que ouvido? Você sabe, Madava? O ouvido que está mais perto do coração. Tá? Então você escolhe o ouvido para falar. Isso aí minha avó já dizia faz tempo. Por que será? Eu achava bobagem. Hoje em dia eu não acho mais bobagem. Né? Pelo contrário. Né? Existem coisas que facilitam esse processo de doação. Né? A Kriya Yoga, por exemplo, ela veio como uma espécie de, não substituto, mas reforço da Karma Yoga, porque a Kriya Yoga ensinava, como ensina até hoje, diversos tipos de pranayama, que são exercícios respiratórios. O Fred deve conhecer muito melhor que eu, né? E pode falar disso melhor que eu. Mas esses pranayamas fazem com que a pessoa possa efetivamente galgar alguns degraus energéticos, né? E estar em condição de ajudar mais ainda. O mestre vivo coloca a mão e muda tudo. O mestre vivo, com o hálito, com o sopro, cura. Os mestres sufis curavam com o próprio sopro, né? É interessante notar também que lá no Oriente o sufismo, que é a mística árabe, fazia muito isso de o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa não é igual a outra. É preciso conhecer aquela pessoa com uma certa profundidade para saber como é que eu posso ajudar aquela pessoa. Então, o sufismo é como se fosse uma ajuda customizada. Né? Olha que interessante. Né? Então, volto a dizer, eu acho que ninguém aqui que está discutindo esse tipo de assunto pensa em desistir, muito pelo contrário, a gente fica com certo medo das nossas sombras e receia que elas nos atrapalhem. Mas ninguém aqui está desistindo. Ninguém aqui desiste porque os nossos próprios mentores sabem disso, né? Quanto mais a gente se prepara, né, mais coisas eles botam no nosso colo para a gente resolver. Quanto mais preparada é a pessoa, mais desafio ela recebe. Faz parte de um sistema de provação que é eterno, é infinito. Isso vai além, né? Supera a nossa vida física. Mas é preciso, como diziam os devotos de um outro avatar chamado Sai Baba, Swami Satya Sai Baba, né? Sai Baba dizia assim, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas eram quatro, se não me engano, quatro palavrinhas fundamentais. Se não me engano, era confiar, esperar, receber e agradecer. Qualquer coisa,
a coisa boa e a coisa ruim, principalmente a coisa ruim. José Hermógenes, o introdutor da yoga no Brasil, já idoso, fez uma viagem para a Índia para conhecer lá Sai Baba. Ele e a esposa dele. A esposa dele foi atropelada, quebrou uma perna lá na Índia. Foi um perrengue danado. Sabe como é que ela reagiu? Exatamente com essas palavras, né? Estou agradecendo, estou recebendo de coração a perna quebrada e agradecendo a experiência e vendo o que eu posso, de alguma forma, aprender com isso. Eu tive uma aluna chamada Raquel também, espírita, né? Extremamente evoluída, a garota, e aí soube que ela era casada, tal, ficou grávida e abortou. Aí eu quis consolar, né? Pô, Raquel, que coisa, né? Aí ela falou assim, pois é, professor, eu estou até agora buscando saber o que eu preciso aprender com isso que me aconteceu. Por que eu perdi meu filho? Ela já estava tranquila, resignada e buscando saber qual era a lição que ela tinha que aprender. Essa é a perspectiva de uma pessoa mais evoluída realmente, que parou de pensar na dor, no sofrimento e quer saber qual é a lição que essa dor e que esse sofrimento tem a oferecer, né? Lembro também da Madava dizendo assim para mim, até hoje não esqueci, quando eu fui vítima de um roubo, de um assalto no meio do mato. Eu adoro andar no mato, fazer trilha, e recebi lá, tive essa experiência, né? A Madava falou assim, pensa que é uma doação. O cara me pelou, o cara só não me levou a roupa, levou óculos, carteira, mochila, escambau, levou tudo, relógio, escambau. E a Madava chegou e nesse mesmo dia eu tinha um essential para fazer e fiz. E a Madava falou assim, pensa que é uma doação. E comecei a pensar que era uma doação, o cara precisava mais que eu. Levou um livro meu, levou um livro importantíssimo, que até hoje não consegui comprar de novo. Eu penso assim, o livro está todo anotado, o cara está lendo o livro, está mudando a vida dele, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Obrigado, Madava. Eu vou encerrar aqui minha participação e pedir a quem quer que seja, né? Eu acho que a Angélica quer falar, eu acho que se o Fred quiser falar também, quem quiser falar, gente, é só botar a mãozinha aí, vamos falar. Diga lá, Angélica, querida. Enéas, aí pessoal. E aí, professor, a gente adora te ouvir, mas eu chamo a atenção aqui porque os estudos, né, do satsang, eles são realizados pela Sangha, e já faz um tempo que a gente passou ele como uma atividade, né, para que os nossos discípulos, nossos alunos, né, desse eixo possam efetuar ali o seu processo de desenvolvimento dentro dos estudos, né? Então, às vezes, também a gente está falando de Karma Yoga aqui, às vezes a gente quer apoiar alguém a se desenvolver e, e aquele alguém tem aquele papel. Então, é só para chamar um pouco a atenção disso, para que essa Leila aí, a rainha, ela possa trazer um pouco do que ela acha disso tudo para o desenvolvimento pessoal dela e coletivo. É sempre uma honra te ouvir, mas que a gente possa ouvir também esses alunos, né, entre aspas, que tem muito a nos ensinar também. Obrigada, Angel. Puxando o gancho da Madava, o que ela trouxe no Desistir, o Saulo fala isso também, né, nessa aula que ele deu. O quanto estamos dispostos verdadeiramente a entregar a nossa encarnação para que o Senhor faça a sua presença um instrumento de paz. Então, será que essa entrega foi pelo coração? Né? Será que esse Karma Yoga foi pelo coração? Ou não, talvez tenha ido realmente pelo caminho da validação, da atenção, seja lá o que for. Né? Porque quando você está em serviço abnegado, não tem volta. É como se você estivesse sendo levado pela onda, sabe? Você não consegue voltar. É remar literalmente contra a maré. Então não tem, vou desistir. Não tem como. Já faz parte de você, já é a mesma coisa que você, né? Esse serviço. Então essa é uma percepção que eu tenho. E colocar o amor nas coisas que você faz, isso para mim foram lições que eu tive ao longo da vida, né? Na minha profissão, principalmente. No começo eu trabalhava por amor, porém pelo dinheiro também, né? Porque eu precisava e ainda preciso dele para sobreviver, porque eu vivo na matéria hoje. Mas quando eu coloquei o amor
em primeiro lugar, as coisas fluíram de uma forma totalmente diferente, sabe? Em tudo que eu vou fazer, desde chamar, para quem não sabe, eu sou médica, né? Mas desde chamar o paciente, receber com um abraço, receber com um sorriso, mesmo que no dia eu não esteja bem, dar uma tentar dar uma notícia boa, um acolhimento em meio ao caos que ele se encontra, sabe? Fazer uma cirurgia com ele, mas colocando o meu amor acima de tudo. Antes das cirurgias, eu peço para Deus, eu peço para Ele operar no meu lugar, eu peço licença para o paciente quando eu vou entrar em cirurgia. E quando eu comecei a colocar esse amor e Deus realmente, o divino, o nome que você quiser dar, em primeiro lugar, tudo na minha vida fluiu de uma forma diferente. Tem o dinheiro aí? Óbvio que tem, né? Às vezes não tem, às vezes tem, na grande maioria das vezes tem, mas ele fluiu de uma forma diferente. Então, acho que a chave de tudo isso, resumindo, é amor, como tudo, né? É colocar o amor em tudo, é colocar o amor num olhar, é colocar o amor em uma palavra, é colocar o amor numa comida que você for doar. E quando você entra nesse flow, que o povo adora falar no flow, quando você vai sair, porque é um antidepressivo natural. Então não tem problema que você consiga perdurar por muito tempo, porque na verdade você vai estar vibrando no amor, né? Vão acontecer desafios ao longo do seu dia e tudo, mas você vai estar vibrando no amor. Ninguém é linear, né? Nosso dia não é linear. Mas você vai estar vibrando no amor, ele vai fluir de uma forma diferente e o retorno é diferente. Mas não é querer colocar o amor, a compaixão, pensando algo em troca. É colocar o amor e a compaixão de uma forma genuína, simplesmente por ser, simplesmente por sentir, simplesmente por estar grato. E aí vem o Ho'oponopono também, né? Estar grato por tudo que você tem. Né? Ninguém tem aqui a vida perfeita, nem existe vida perfeita. Esses dias, acho que foi hoje ou ontem, eu vi um vídeo da família Luz, eles dançando essa música de indígenas, gente, numa alegria, num amor que você via transbordar assim pelos gestos. Isso é amor, né? Então, acho que era essa contribuição por hora. Vamos abrir para mais pessoas. O, deixa eu ver quem que era. O Natan, né, que escreveu, colocou no grupo. Você não quer ler? O que você colocou nos comentários aqui? Ei, gente, boa noite já. Deixa eu achar o que que eu... Foi um print que eu vi e eu ia colocar no Essential. Eu vou ler aqui, não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ver a foto no chat. O budismo é dividido nessas três categorias de ensinamento: visão, meditação e ação. Há mestres muito hábeis em descrever a visão, há outros mestres muito hábeis em ajudar a estabilizar a visão, em conduzir a experimentação de... Peraí. Há outros mestres muito hábeis em ajudar a estabilizar a visão, em conduzir a experimentação de forma direta. E há ainda os mestres que nem sempre percebemos que são mestres, mas levam à ação. Eu acabei chegando tarde aqui no estudo, né? Sinto muito por isso. E tem algumas coisas que me chamaram a atenção, assim, e acho que a Ita trouxe, a Madava trouxe também. E é um caso, eu ia falar recente, não, é agora, assim, não sei que palavra usar para isso, mas de que Shaita que falou sobre sentir algo, perceber algo e depois executar, né? E
Eu tenho um caso que eu vou chamar de fracasso, de alguma forma, de hoje, sobre essa percepção, sobre um movimento, mais uma coisa que a Rita chamou de não ação. A palavra que veio na minha cabeça foi enrolação, no sentido de se enrolar para fazer, para não fazer, no caso, né? E me fez refletir um pouco sobre a enrolação, né? Sobre o quanto isso, quanto a ação ela fica presa de alguma forma, né? E me veio até uma sensação como se fosse algo de se pôr no próprio pescoço, assim, de alguma forma, e se enforcar. Talvez seja exagerado, mas essa imagem, assim. E, e tinha algo que tinha algo que tinha surgido. Aqui, Tinha algo que. Deixa eu voltar aqui. Tinha algo que tinha surgido, né, para poder executar, né, em prol em prol da construção, e isso era para ter acontecido hoje pela manhã. E eu simplesmente me embolei completamente. Me embolei em, em uma crença de que não vai dar certo, não dá conta, não vai dar tempo e várias outras coisas, bem nesse ponto. E eu sinto que existe algo que ainda falta para perceber de entendimento no que diz respeito a essa ação, né? A essa entrega e essa ação e essa entrega pura de coração e sem agenda oculta ou consciente da agenda, né? Para suprir algum nível de carência, para suprir algum reconhecimento, de gerar motivos e se deixar levar pelas justificativas, né? E as desculpas que vão acontecendo. Naita falou sobre a disciplina espiritual e eu me recordei de uma coisa que ainda é dúvida para mim, né? Ela falou que antes de começar o voluntariado, mas na verdade o voluntariado começou, mesmo sem nome, mesmo sem percepção, quando começou-se a pensar nela ouvir os Satsangs em São Paulo. Aí já tinha começado o voluntariado, porque tinha que preparar a câmera, tinha que preparar a transmissão, tinha que preparar a internet, tinha que preparar coisas. Então aí já tinha começado. E eu não tinha me dado conta disso até que se ouve. E eu me recordo que, apoiando isso e fazendo isso, não tinha nenhuma referência de motivo nem nada, né? De querer fazer, de não deixar fazer. Mas depois de um tempo, né, estando envolvido com várias coisas, eu via que existia uma necessidade de ouvir obrigado, de ter um reconhecimento de que algo foi feito. E uma oportunidade de ter um antídoto para isso foi, de alguma forma, ter participado do Baleia, das ações do Baleia, de alguma forma, aonde existia uma agenda oculta, novamente, que não queria participar se tivesse futebol, se fosse tal dia da semana, se tivesse encontro com amigos, se tivesse essas outras coisas, e que no fundo isso foi se esvaindo, porque eu acho que foi a Mandava que trouxe, às vezes, e o Saulo já falou isso em outros momentos, de que às vezes mesmo com uma agenda oculta, a partir do momento que você se propõe e se doa e faz, algo pode se transformar.
algo que pode se transformar dentro de você. E às vezes é difícil pra caramba, mesmo sabendo e mesmo depois de tantos anos conseguir ter uma percepção um pouquinho melhor agora, causa uma tristeza, né? Poder perceber isso e ver a dificuldade e ver o quanto é, esse tema do Karma Yoga, né? Da ação desinteressada, da entrega dos frutos aí da ação, né? Do desapego dos resultados, toca um ponto do ainda ver um senso de não se bastar, de não se olhar ainda com tanto de amor que já se tem, não perceber isso, não valorizar, né? E, ainda carregar uma lente julgadora, né? Como o Enéas foi trazer assim em algum momento, de ainda carregar essa lente, buscando algum tipo de comparação, buscando algum tipo de definição sobre o que seria uma ação amorosa ou o que seria uma ação não amorosa, né? De ainda querer definir e separar o que é uma atitude assim ou não. Mas E aí eu queria... E teve uma coisa que foi dita, não lembro quem agora, que me chamou a atenção, foi que, assim, por mais que nossos caminhos sejam individuais, né? Cada um tem a sua expressão, a gente não se juntou aqui nesse horário à toa, para essa coisa específica. A gente não se juntou nesse trabalho como um todo à toa. Nossas relações, nossas junções, seja lá com quem, que a gente tromba todo dia na padaria e diz um oi, eu nunca disse oi, nada disso é à toa. Então, existe algum nível de interseção, se for usar uma palavra mais neutra, existe algum nível de interseção. E eu acho que quando a gente traz a experiência, como a Ita trouxe, assim, quando a gente traz a experiência própria, e a minha percepção ao longo desse tempo é de que a cada vez que se aguça a escuta para a história do outro, existe uma possibilidade de eu me enxergar nela, mesmo que a fantasia que eu use não seja a do Batman, ou não seja do Aladdin, ou não seja meu Deus, da Ariel, não, ou o pano de fundo, o cenário não seja o cenário do Bob Esponja, não sei, enfim, não importa, não importa o que está à mostra, mas assim, o que está por trás, né? O que está por trás daquela experiência? O que está por trás daquele entendimento? E que no final das contas a gente vai convergir para o mesmo lugar. E que essas contribuições são muito valiosas e para mim, talvez pela minha história e as minhas dificuldades, são ainda mais valiosas e é uma oportunidade de exercitar a parte emocional e sentimental do conhecimento. Porque é um conhecimento sobre si, não é um conhecimento lido, não é um conhecimento replicado e nem obtido, mas que vem de você, dentro da sua percepção, limitada ao que for, mas vem de você, né? E que esse movimento do se mostrar, do se expor, do se colocar, trazendo as dificuldades de alguma forma, é uma maneira, para mim, é o que me, é o que é o que seria a tradução distorcida do que a igreja chamou de confissão. Mas a oportunidade de se colocar nu, colocar as suas vestes à frente e, esperar pelo acalento que vai vir, por você não se esconder, de certa forma. Então, não sei o quão
lógico, segmentado, sentido teve, mas é isso. Eu queria poder fazer algum outro paralelo com o estudo e tudo mais, mas eu fico por aqui. Obrigado pelo espaço. Acho que a Índia está com a mão aí levantada agora de novo. Pode falar, Angel. Olha eu aqui de novo. Bom, gente, que bonito isso tudo aí que o Natan trouxe, Natan, Fred, para os íntimos. E aí me trouxe para refletir uma coisa, uma questão aqui, que também entra no que a Madava trouxe e em algumas pontuações que o Enéas também trouxe, né? Um ponto foi o que o Nathan trouxe sobre quando se iniciou o voluntariado, a gente faz as coisas, fazia as coisas ali de uma forma tranquila, e aí depois se vê num movimento de obrigação, né? E aí vem os questionamentos, por que tem que fazer isso, tudo que vai sendo criado, né? Através do serviço e através da mente. E a Madava, ela trouxe aqui, né? Onde a gente se perde com isso, né? Porque a gente sabe que tem que realizar algo, a gente começa com uma satisfação, com um movimento leve, e depois se perde nessa obrigação, né, entre aspas. E aí isso casa muito com uma reflexão que a gente teve lá na Flor do Alto na semana passada, que quando a gente chegou lá, eu trouxe uma atenção, né, para cada pessoa se lembrar, né, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui hoje para quê? Justamente por quê? Porque a gente se perde nas distrações. Então, se a gente não tem muita clareza sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente se perde, e aí depois a gente já se vê, nossa, por que eu não concluí aquilo? Então, a gente se distrai muito rapidamente. Então, essa lembrança, né, qual que é a função que eu estou fazendo isso? Ela é muito importante. E outra coisa que eu acho bem importante em todos os processos do feitio, né, de a gente realizar algo, porque parece que isso é algo que acontece na programação humana, né? Que é depois entrar nesse estado de obrigação. Eu acho que para tudo, às vezes a gente inicia a escola ali, o primeiro ano, bem feliz da vida, aí passa o segundo mês, esse terceiro mês já está meio que enjoada ali daquela rotina e começa a entrar naquele estado de obrigação. Eu acho que faz parte dessa programação humana. É a gente sempre se recordar, ter isso como uma simbologia e essa lembrança daquele primeiro momento, sabe? Quando você realiza e dá aquele uau, aquela satisfação. Então, a gente sempre se lembrar desse momento, porque aí a gente retorna para esse estado, que é muito o estado da criança em si. Quando ela descobre algo, ela está realizando algo, né? Então, parece que com o tempo, essa maturação humana, ela cai nesse lugar aí de obrigação, né? Eu acho que faz parte dessa programação. Então, me chamou a atenção essas falas e essa atenção para isso, né? Da gente obter a clareza por que eu estou fazendo aquilo. E outra coisa que causa muita, eu acho que insatisfação, que a gente entra para esse lugar de exaustão, é a não conclusão da coisa. A gente inicia uma coisa e não tem um encerramento do ciclo ali, de que a coisa foi realizada. Então, parece que não se está fazendo nada, né? E aí causa essa sensação de exaustão, de insatisfação, eu não estou realizando. Então, são coisas que me chamam a atenção nesse ato do fazer, né? De se propor, de se colocar, de se concluir e resgatar esse uau do primeiro momento. Maravilhoso. Só uma Alguém palavrinha, mais quer falar? complementar só uma coisinha que a Angélica falou. Você sabe que como que eu me observei muito isso, que a gente se esquece, é que eu faço muitas vezes transcrever alguns áudios, né, depoimento que as pessoas dão. E eu ouvi um depoimento, eu escrevi um depoimento meu. E eu falei assim, gente, eu passei por tudo isso e eu não lembrava daquilo.
Quer dizer, foi no momento que eu passei, que se diz fenômeno, né, que eu senti toda aquela emoção naquele momento. E por isso que eu me perguntei onde eu estava nesse momento ali, né? Por isso que eu falo disso. Por isso que às vezes a gente se perde nisso. Que eu não lembrava daquilo ali, daquele momento. Então foi um fenômeno que passou, tá? Mas, quer dizer, por que eu não lembro daquilo? Por que isso fugiu de mim? Porque, sabe, eu fiquei com esse questionamento, por isso que eu falo isso. Por isso que às vezes é bom até a gente gravar isso, depois retornar, ouvir, porque a gente acaba esquecendo daquilo. Como Saulo mesmo fala, que a gente já fez esse estudo do fenômeno, passou o fenômeno. Exatamente, que aí a gente se esquece daquilo, né? Passou, não se lembra mais. Então, você falando disso agora, Angélica, eu me recordei disso, que é onde me fez lembrar disso, que é onde a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Olga, Baia, vocês querem trazer algo? Saulo, tá feliz aí? Tem algo para compartilhar aqui também? Enriquecer? Gente, só falar que eu adorei essa foto do Saulo que ele colocou aqui, gente. Trouxe uma coisa tão boa que quando eu vi essa foto dele. Ninguém mais vai querer falar? Finalizamos. Olga está agradecendo. Tudo que vocês falaram tem a ver com coisas que estão acontecendo comigo. Vocês são maravilhosos. Todos somos um, Olga. Passamos pelos mesmos desafios. Cada um no seu, mas no mesmo. Mara- Só uma coisa que eu acho que está muito dentro da temática Então, aqui. maravilhosa é a Olga também, que é gordo, né? Diga, diga. O show é seu, querida, fala. Só uma coisa aqui que eu acho que está muito dentro da temática aqui, um pouquinho antes da gente finalizar, o Enéas pode falar aí na sequência, mas eu trago uma reflexão e para ser compartilhada, tá? Para a Leila. Como que foi desenvolver esse estudo? Qual que foi a satisfação, a insatisfação? Como que foi colocar em prática isso aqui para a gente se disponibilizar do tempo, da fala, para compartilhar um pouquinho, né, sobre esse fazer, que também às vezes é muito desafiador também, ou não, né? Foi desafiador. Sou uma pessoa, às vezes não parece, mas sou tímida, sou insegura. Então, foi um desafio, né? É um desafio falar aqui, me colocar à prova e me fez repensar, né? Bastante coisa, me fez trazer para a consciência, porque às vezes, na verdade, a gente vai no automático, né? Então, fez realmente tentar lembrar isso que você pediu da criança, né? Daquela emoção inicial, e me fez repensar muitas coisas na minha vida, né? As atitudes que eu tomei, eu não tinha esse chakra cardíaco tão expandido como eu tenho hoje. Hoje eu confesso que ele que comanda, na verdade, a minha vida de uma certa forma, mas não foi sempre assim. Então eu lembrei realmente, sabe, isso, de tudo que eu passei, como que eu cheguei aqui. Fui de uma família, não era
eles eram, de certa forma, religiosos, mas tive muitas questões ali, né, de criação que me calaram, me ceifaram de uma certa forma. Então, eu tive que fazer um movimento muito grande, um Karma Yoga muito grande, inclusive, e tudo isso veio à tona com o estudo, sabe? Então, eu celebrei todo esse movimento que foi um presente. Na verdade, nem era meu esse estudo era do André, que ficou doente, como eu estava, né, conversando com as pessoas, tomando a frente desses estudos, de organizar, eu senti que era meu, não era dele. Então, eu assumi, tem 2 dias, mas foi um presente mesmo. Então, só tenho a agradecer aqui que o presente foi para mim. Obrigada, viu? Enéas, você está sem áudio. Pronto, eu queria agradecer muito a Leila por ela ter assumido essa atitude de comprar essa briga, entre aspas, né? Comprar esse barulho do André aí que está com dengue, né? Melhoras para ele. Foi uma atitude super dignificante, desafiadora para si mesma. Eu percebi que ela estava com uma certa dificuldade, um certo medinho, me propus ajudar, né, no que eu pudesse. Né? A Leila está de super parabéns, né, porque ela já percebeu que é mais fácil do que ela pensava, né, Leila? É um pouco mais fácil, no mínimo, do que ela pensava, né? E ela está se parabenizando também, a gente sabe disso, porque ela está vencendo o medo dela, e acho que isso é uma coisa a ser celebrada também. Todos nós aqui temos receios, medos, etc., as nossas sombras, né? E a gente vai vencendo tudo aos poucos, né? Com esse tipo de atitude que ela teve. Então, eu queria muito, muito, muito agradecer a Leila, dar os parabéns a ela, porque hoje ela foi a rainha, tá? Obrigado pela atenção, gente. Valeu. Mais alguém ou podemos finalizar? Podemos finalizar? Então, quero agradecer a todos, em especial Enéas, porque realmente me acolheu. E obrigada por toda a partilha. Tenho certeza que enriqueceu e irá enriquecer muitas vidas por aí, né? Nos iluminando, nos tornamos um farol, né? Acho que é isso. Obrigada a todos, viu?